forasteiro. Seja muito bem-vindo a mais um seminário perfeito da equipe 6. Como você pode ver, Atenas Olimpíadas. Então sente-se, se hidrate, pegue a sua água, deixe outras pessoas cuidando dos seus filhos e relaxe, porque você vai se aventurar nesse mundo tão perfeito de Vaporwave. E não bastando essa intro maravilhosa, e quem vai começar a falar? Justamente ele mesmo, o mais bonito de todos, Gustavo Vitor Pereira. Vamos ser cronológicos. Primeira coisa que temos, lá no comecinho do ano, temos o Utah se formando um estado. O Utah ele fica próximo da Califórnia, o que significa deserto total. É um estado também muito cristão. Tem igreja onde você vai, você encontra uma igreja. É justamente o que a gente anda vendo aqui no Brasil na atualidade. Um pouquinho mais tarde, não sem diferenças de meses extraordinárias, a gente tem o descobrimento da radioatividade, que infelizmente, ao tardar dos anos, foi usada para males maiores. Como a gente vê, guerras. Lá, depois de 1920, a coisa começa a ficar tensa. Em 1905, na Rússia, meu amor, ninguém segura ninguém, não. E aqui no Brasil, o que estava acontecendo? A nossa guerra de Canudos. Pois tivemos quem? Manuel Deodoro da Fonseca, ou mais conhecido como Marechal Deodoro. Só que Marechal é a patente mais alta do militarismo. Então, se você for Marechal, meu amor, tua vida tá feita. Enfim, o que temos? Marechal Deodoro reinando, proclamando a República em 89, e um ano antes a gente tem a Lei Áurea. Isso vai ser importante para nossa Guerra de Canudos. Porque o que houve? A Guerra de Canudos foi um louco, vamos começar com esse adjetivo, um louco falando o seguinte: vou sair pregando a palavra do Senhor Jesus Cristo e vou também pregar a palavra de não pagar impostos, porque tá tudo muito caro. E muita gente concordou com ele. No começo todo mundo via como ele, mas um louco de praça. Contudo, com esse ideal de não pagar impostos, foi muito bem aceito, porque Marechal Deodoro não fez contribuição alguma para o Brasil. Ele esteve lá, ele nem queria, primeiro, proclamar a República, ele nem queria, ele foi forçado pelos seus amigos. Mas, como ele acabou reinando, ele acabou fazendo nada. E os escravos, os ex-escravos, é importante ressaltar, ficaram na mesma, tava um desemprego real, ninguém tava querendo contratar ninguém. E a cana-de-açúcar, o preço caiu muito. E a nossa, obra-prima, nossa coisa maravilhosa que tava fazendo, a economia rodar, era a cana-de-açúcar. É agora que caiu o preço, já era. E como o nosso Antônio Conselheiro estava andando por aí e conquistando seu público, foi muito bom. Porque muitas pessoas começaram a falar assim: ei, esse cara é louco, porém, contudo, eu vou me apoiar nos ideais dele porque não pagar imposto vai ser uma forma justa entre governo e população, já que não tem gente contratando, o governo não dá atenção pra gente, então não tem motivo pra gente estar pagando coisas que a gente não tá tendo em nada, e ainda mais na Bahia, que a gente vê uma seca total. O Nordeste é uma seca total. Você sobreviver, se você já assistiu a curta-metragem Vidas Secas, é muito triste. Realmente é muito triste. Tudo começa com um pequeno barraco entre Antônio Conselheiro e uma mercenaria. O caso foi o seguinte: Antônio havia encomendado algumas madeiras e essa mercenaria se negou, afirmando que, bom, você já tem uma dívida com a gente, então a gente vai te boicotar. O que acontece? O problema foi, ele já tinha pago essa atual encomenda. Essa dívida a gente não tem conhecimento algum. E foi aí que começa. Ele falou: meu amor, você não sabe com quem você tá mexendo. Ele foi lá mesmo pegar essas madeiras. E foi aí que o exército ele achou uma oportunidade. Só que não deu muito certo. Porque essa cidade de Canudos que Antônio fundou, o povo já tinha um conhecimento geográfico muito bem. Então, a primeira guerra que teve foi basicamente, eles ganharam por conta de armadilhas que eles colocaram. E nessas guerras acabaram tirando fotos e acabando mandando para os republicanos para falar: ó, não pisa aqui, que a gente é muito forte e a gente é violento. Apenas na quarta guerra que eles conseguiram vencer. Então foi muitos soldados mortos, foram muitos soldados capturados, usados de vítimas, usados de refém. Foi muita briga. E quando Antônio acabou, se derrubou, a população acabou praticamente, aniquilada. Não sobrou nenhum para contar a história. E se você quiser saber mais sobre isso, você pode comprar o livro Vidas Secas, que Euclides da Cunha foi o repórter que foi enviado para justamente isso,
analisar o que estava acontecendo e anotar tudo. É um livro bem grande e um livro bem complexo, os primeiros capítulos são bem chatos. Acho que é apenas no quarto capítulo que vai falar sobre o conflito em si. E para fechar com chave de ouro a nossa história aqui dentro do Brasil, temos a fundação do Teatro Amazônias, um dos mais importantes aqui no nosso país, lá em Manaus. A nossa história praticamente está toda concentrada no norte e nordeste. No sul tem bastante coisa? Tem, porém tudo no Brasil começa no norte barra nordeste. Como a Grécia estava com uma grana curta na época, as Olimpíadas quase não aconteceram. Contudo, a gente teve um magnata chamado George Averof, que ele falou assim, não, meu querido, você vai fazer essas Olimpíadas acontecer sim. Toma aqui 1 milhão de dracmas, que no caso era a moeda da época. Hoje é o atual euro, que tá bem caro, né? Quase R$ 6. Né? 4 centavos não tá 6. Enfim, uma coisa que eu quero ressaltar aqui sobre o estádio. O estádio não foi construído na época, tá? Ele lá bem antigo, porque quem que teria a coragem de construir um estádio deste porte, ainda mais totalmente de mármore? E mesmo com 1 milhão de dracmas, não é o dinheiro suficiente para construir essa construção desse nível. E ainda mais, voltando 2 anos, mármore é pesado, não tem como eles carregar, então a gente já justifica isso. E por ser uma construção histórica, acredita-se que eles também quiseram se concentrar nesse estádio para voltar de tudo como que era antes. Oi, eu sou a Elisa e eu vou falar sobre o Pierre Frédie, ou mais conhecido como Barão de Coubertin, que foi um título de nobreza. Ele nasceu em Paris, na França, no dia 1 de janeiro de 1863, em uma família aristocrática descendente de Fernando III de Castela. A família recebeu o título de nobreza do rei Luís VI e adotou o nome da cidade de Coubertin depois de receber a honraria. Em 1884, Pierre foi mandado para a Universidade de Sorbonne cursar direito. Despertou interesse pela história grega e romana e, em 1885, abandonou o direito para estudar ciências políticas, pois achava que poderia se engajar nos serviços públicos e fazer parte deles, o que ajudaria a realizar o sonho dos Jogos Olímpicos. O Barão de Coubertin começou a escrever artigos e fazer palestras sobre a importância do esporte na educação. Recebeu de um ministro francês a missão de encontrar uma forma de melhorar a educação no país. Em 1887, criou um comitê para discutir e uniformizar a prática dos esportes. Depois de visitar escolas em diversos países e perceber as diferenças no papel de esporte em cada país, concebeu a ideia de realizar disputas de diversas modalidades de esporte, como forma de criar um ambiente de amizade e união dos povos. Em 1888, a descoberta arqueológica de Olímpia, na Grécia, motivou as ideias de Coubertin a reviver os Jogos Olímpicos da Antiguidade. Em 1894, o Barão de Coubertin realizou um encontro internacional na Sorbonne, o Congresso Internacional de Amadores, com o objetivo de discutir a volta dos Jogos Olímpicos. Foi criado o Comitê Olímpico Internacional. O comitê decidiu que o primeiro evento seria em Atenas, em 1896, e que se repetiria de 4 em 4 anos. Após os Jogos de Atenas, Coubertin assumiu a presidência do comitê, onde permaneceu por 29 anos, de 1896 a 1925, e foi presidente honorário até sua morte, que foi em Genebra, na Suíça, no dia 2 de setembro de 1937, e foi sepultado em Lausanne, sede do comitê, e seu coração está sepultado em um monumento na cidade de Olímpia, na Grécia, onde é reconhecido como o pai dos jogos modernos. Oi, meu nome é Raíssa, eu vou falar sobre a cerimônia de abertura e encerramento dos jogos. A abertura começou no dia 25 de março e se encerrou no dia 3 de abril, isso considerando o calendário juliano usado pela Grécia lá na época. Caso contrário, no nosso calendário cristão, ela foi encerrada no dia 6 de abril, que inclusive também foi caído bem no dia de domingo de Páscoa. Bom, tudo começou às 3 horas da tarde e foi presenciado por mais de 60 mil pessoas. O rei e a rainha da Grécia chegaram e já foram recebidos pelo príncipe herdeiro, seus irmãos, o presidente do Conselho de Ministros e alguns membros do comitê. O príncipe fez um breve discurso e logo depois já pediu para declarar a abertura dos jogos. Cantaram pela primeira vez o hino, que em 1958 virou o hino oficial dos Jogos Olímpicos, aí presente aí até hoje.
E aí, observação, a Rússia e a Bélgica, elas participaram da cerimônia, elas foram citadas, porém elas nem chegaram a competir. Bom, no encerramento não teve cerimônias realizadas separadas para o recebimento das medalhas dos ganhadores, onde o prêmio incluía um diploma, as medalhas, para quem ficou em primeiro lugar a de prata e quem ficou em segundo lugar a de bronze, e mais a coroa, quem ficou em primeiro lugar a coroa de ramos, e em segundo lugar a coroa de louros, e todas foram entregadas pelo rei. Falando dos ganhadores, campeões, os Estados Unidos foi o país que mais teve campeões, com 11 provas ganhas. A Grécia teve o maior número de medalhas, totalizando 46 medalhas. E agora indo para os campeões, não sei se vou pronunciar os nomes corretamente, mas enfim. O James Conner, dos Estados Unidos, ganhou de salto triplo. O Paul Newman, da Áustria, de natação. Spiridon Lois, da Grécia, de maratona. O John Plus Boland, da Irlanda, de tênis. Edwin Pleck, da Áustria, de atletismo. Adolf Schamas, também da Áustria, de ciclismo. Karl Schönmann, da Alemanha, de ginástica, que inclusive foi um dos jogadores que mais se destacaram. E Jason, que não foi informado o sobrenome, da Dinamarca, de levantamento de peso. Rob Scott, da Inglaterra, lançamento de disco. Leonipas Pyrgos, da Grécia, de esgrima. Tom Burke, dos Estados Unidos, de atletismo. Bom, vale lembrar que 68 dos atletas não tiveram os nomes identificados, porque eles não haviam se cadastrado corretamente. Os Jogos Olímpicos da Era Moderna foram realizados em Atenas, Grécia, para homenagear suas origens, porque foi lá que os Jogos surgiram. Ele ocorreu entre o dia 6 ao dia 15 de abril de 1896, com a participação de 241 atletas, todos eles amadores e todos homens, infelizmente, representando 14 países. A Alemanha, com 19 atletas, a Austrália com 1, a Áustria com 3, Chile com 1, Dinamarca com 3, Egito com 1, Estados Unidos com 14, França com 13, Hungria com 7, Itália com 1, Reino Unido com 10, Suécia com 1, Suíça com 3 e a Grécia com 168 atletas. Sim, é uma diferença muito grande. Sem qualquer experiência na organização desse evento, os organizadores quase arruinaram completamente ele, porque tinha uma diversidade de datas muito grande, pois os gregos utilizavam o antigo calendário juliano, fazendo com que ocorresse uma diferença de 12 dias entre ambos, o que atrapalhou a inauguração dos Jogos e a chegada dos atletas dos diversos pontos do planeta. O cronograma dos Jogos Olímpicos ocorreu da seguinte forma: dia 6 ocorreu a abertura junto com o jogo atletismo. Dia 7 ocorreu atletismo, esgrima e halterofilismo. Dia 8 ocorreu ciclismo e tênis. Dia 9 ocorreu atletismo, esgrima, ginástica e tiro. Dia 10 ocorreu atletismo, ginástica e tiro. Dia 11 ocorreu ciclismo, lutas, natação, tênis e tiro. Dia 12 ocorreu ciclismo e tiro. Dia 13 ocorreu ciclismo. Dia 14 era para ter ocorrido a finalização dos jogos, só que o clima não estava muito favorável, aí eles mudaram para o dia 15. E dia 15 ocorreu a finalização. Ana Beatriz, modalidades. Há 124 anos, foi realizada a primeira Olimpíada da Era Moderna, e a partir de 1986, esses jogos começaram a ser realizados de 4 em 4 anos. Tradição feita até hoje. Mesmo sem qualquer experiência na realização de um evento tão grande, os organizadores conseguiram reunir cerca de 14 países com um total de 241 atletas e 9 modalidades, sendo elas: atletismo. É um esporte muito antigo, datado antes de 776 a.C., quando os gregos começaram a se reunir para disputar as Olimpíadas. Porém, há indícios de que as provas do atletismo já eram realizadas entre os egípcios e outras civilizações da Ásia antes das Olimpíadas gregas. Na primeira disputa oficial, em 1976 a.C., Coroebus, um atleta grego, se consagrou o primeiro campeão olímpico da história, na disputa de uma corrida de aproximadamente 192 metros. Em 1896, com a disputa da primeira edição dos Jogos Olímpicos da Era Moderna, o atletismo ganhou força, permanecendo nos Jogos até hoje.
Os países que se destacaram nessa modalidade em ouro foram os Estados Unidos, com 9 medalhas, Austrália com 2 e Grécia com 1. Atualmente, o atletismo possui diversas modalidades: corridas rasas, com barreiras, com obstáculos, marcha atlética, revezamentos, saltos, arremessos e lançamento combinado. Ciclismo. A origem do ciclismo remota à Inglaterra no século XIX, na década de 1890. Porém, foi em 1896 que o esporte ganhou destaque ao ser inserido na gama de competições dos Jogos Olímpicos da Era Moderna. Foram disputados 6 eventos de ciclismo: estrada, velocidade, contra-relógio, 10 km, 100 km e corrida de 12 horas. A França se destacou com 6 medalhas, seguido pela Grécia com 4 e Áustria com 3. Atualmente, o ciclismo está dividido em 4 especialidades: estrada, mountain bike, bicicross e pista. Esgrima. A esgrima teve seus primeiros indícios por volta do ano de 1190 a.C., como apontam desenhos encontrados em templos egípcios, do tempo em que era governado pelo faraó Ramsés III. Então, o esporte foi se moldando por séculos. Até em 1896, a esgrima foi introduzida nos Jogos Olímpicos de Atenas, sendo até os dias atuais. A esgrima é um esporte de combate, em que os esgrimistas utilizam armas brancas, florete, sabre e espada, para atacar e defender. A disputa do florete masculino foi ganha por um francês, Eugène Henri Gravelotte. As outras 2 disputas, o sabre e o florete masters, foram ganhas por esgrimistas gregos, Leonidas Pyrgos, vencedor do florete master. Ginástica. É um esporte que envolve a prática de uma série de movimentos que requer força, flexibilidade e coordenação motora. A ginástica desenvolveu-se efetivamente na Grécia Antiga, a partir dos exercícios que os soldados praticavam, incluindo habilidades e também acrobacias. Ela se tornou um esporte olímpico a partir da Grécia, pois os gregos começaram a utilizar nas Olimpíadas de Atenas, mas só para os homens. Os destaques nessa modalidade foram Alemanha levando 9 medalhas, Grécia com 4 e Suíça com 3. Atualmente, as modalidades de ginástica são ginástica geral, ginástica rítmica, trampolim, ginástica aeróbica e ginástica acrobática. Halterofilismo. Halterofilismo é um esporte antigo. A prática de levantamento de peso já aparecia em gravuras dos povos antigos e egípcios. Surgiu nos povos antigos da China, Egito e Grécia. Dados históricos apontam que foi na Grécia que a atividade ganhou status de esporte. Em 1896, figurou nas competições esportivas das Olimpíadas de Atenas, sendo retirado no ano seguinte, retornando apenas em 1920. Um grande destaque dessa modalidade, em 1896, foi o Launceston Elliot, um atleta da Grã-Bretanha. Ele venceu o levantamento com uma mão, e seu segundo lugar nas 2 mãos ficou com uma decisão disputada. Ele aumentou o mesmo peso que o vencedor, Viggo Jensen, da Dinamarca, mas Elliot moveu um dos pés durante o levantamento. O dinamarquês recebeu o prêmio por ter um estilo superior. Em Atenas, Elliot também correu nos 100 metros. Atualmente, esse esporte foi evoluindo até ter as modalidades de arranque e arremesso. Lutas. É um esporte que aparece em pinturas do Egito com mais de 5.000 anos. Desde a Grécia Antiga, a luta era praticada como treinamento militar, mas com o passar do tempo, os combates que originaram a luta olímpica perderam sua forma violenta e deram lugar a desafios que não geravam riscos aos atletas. O medalhista de ouro em Atenas foi o atleta alemão Karl Schumann, seguido por 2 gregos, Georgios Tistas e Stefanos Christopoulos, com prata e bronze, respectivamente. Greco-romana e livre são os tipos de lutas olímpicas. Natação. Natação é exercício, arte ou esporte de nadar. É considerado um dos exercícios mais completos por movimentar grande parte dos músculos e articulações do corpo. É um exercício antigo. Existem registros de 2500 a.C. sobre sua prática no Egito. Em água com a temperatura de 13 graus Celsius, Alfred Rajos venceu os 100 metros e 1.200 metros livres no mesmo dia, na Olimpíada de Atenas. Na categoria de 100 metros para marinheiros, o ouro foi para o grego Ioannis Maloukinis, e em 500 metros livres, o medalhista foi o austríaco Paul Nemo.
Atualmente, são definidos 4 estilos de natação: crawl, o nado livre, borboleta, peito e costas. Nas competições de nado medley, os nadadores devem nadar os 4 estilos na seguinte ordem: borboleta, costas, peito e crawl. Tênis. Tênis é um esporte jogado com uma raquete e uma bola, podendo ser em dupla ou simples. O tênis tem suas origens em modalidades disputadas na antiguidade apenas com a palma das mãos. Há registros de jogos disputados apenas com uma bola e as mãos desde o Egito Antigo até a Europa do século V. O tênis estreou logo na primeira edição dos Jogos Olímpicos de 1896. Na categoria dupla, o ouro ficou para times mistos, que na época era autorizado time de pessoas de diferentes nacionalidades. E o ouro para o simples foi para o John Bolland, do Reino Unido. Tiro. Os primeiros registros do uso de armas de fogo em guerra surgem em 1346, durante o confronto entre ingleses e franceses. Como esporte, o tiro se misturou muito com a prática militar, que pode ser considerada a origem da modalidade. As linhas de tiro utilizadas nos combates serviam como modelo para as primeiras competições, com disputas nas posições deitado, joelho e em pé. Das 5 provas feitas na categoria tiro, 3 delas foram gregos que ganharam, sendo elas pistola de tiro rápido, rifle 200 metros, rifle 300 metros e nas modalidades pistola 50 metros e revólver 25 metros, atletas estadunidenses venceram em primeiro lugar. Mulheres na Olimpíada de 1896. As mulheres não tinham permissão para competir nessa Olimpíada. Sexo frágil, diziam os burocratas de plantão, argumentando que as mulheres não tinham condições de correr 42 quilômetros. Se corressem, perderiam não só a feminilidade, como poderiam morrer. Se não morressem, certamente jamais poderiam gerar filhos. No entanto, uma moça de nome Stamata Revich, mesmo sem inscrição oficial, participou da corrida olímpica, largando um pouco depois dos 17 participantes da maratona. Completou a prova em 4 horas e meia, cerca de 1 hora e meia a mais do que o vencedor. Porém, foi impedida de chegar no estádio para terminar a maratona. Então, no dia posterior, resolveu fazer sua própria maratona. Buscou testemunhas e teve a intenção de apresentar sua documentação para o Comitê Olímpico Grego, na esperança de que reconhecesse sua realização. Mas não se sabe ao certo se ela chegou a fazer. Bom dia, eu sou Maria Luísa, sou da equipe 6. A escolha de Atenas como sede da primeira Olimpíada da Era Moderna simbolizou um reconhecimento à Grécia, berço dos Jogos na Antiguidade. As provas de natação foram disputadas em mar aberto, porque a organização se recusou a gastar com a construção de um espaço específico para a modalidade. Por isso, os nadadores sofrem com baixas temperaturas da água, sempre em torno dos 10 graus. Era muito gelado mesmo, e para os primeiros jogos foi programada a disputa apenas em um esporte coletivo, o cricket. Como poucas seleções nacionais se inscreveram, a competição acabou sendo cancelada. Que as pessoas elas queriam mais saber da natação, da esgrima, da corrida e não deram muita bola para o cricket. Então, naquela época, ele foi cancelado. O primeiro hino olímpico ele foi composto por a Spyros Samaras e o Kostis Palamas. Depois disso, cada edição passou a ter uma música oficial até 1960, quando a composição de Samara e de Palamas se transformou em um hino oficial dos Jogos. Então, até hoje, os hinos das Samaras e de Palamas, eles são cantados até hoje nas Olimpíadas. Para os Jogos Olímpicos de Atenas, estavam programadas provas como remo e vela, mas as más condições meteorológicas obrigaram a anulação dessa modalidade no evento. Clima chuvoso, ventania, não é legal para esse tipo de modalidade. A premiação de todas as provas aconteceu uma vez só, no dia do encerramento da competição. Uma forte chuva, no entanto, acabou tirando o brilho da cerimônia da programação organizada pela organização. Estavam preparados a dar
os ramos de louro e de oliveira para os campeões. Só que com o fato de ter chovido, estragou o clima da premiação, mas mesmo assim foram recebidos as premiações. Naquela época, duravam de 5 a 6 meses os Jogos Olímpicos. Os 5 anéis do símbolo olímpico, projetado pelo Barão Pierre Coubertin, fundador dos Jogos Olímpicos modernos, representam os 5 continentes habitados do mundo. As 6 cores, azul, amarelo, preto, verde, vermelho e branco no fundo, foram escolhidos porque a bandeira de cada nação contém um deles, pelo menos. Foi o estado Panathinaike. A base do estádio era composta por uma estrutura de mármore feita no século IV a.C. Na Grécia Antiga, os atletas gregos faziam várias orações aos deuses do Olimpo para que os jogos acontecessem sem problema e de forma justa. Isso eu acho bem legal, que eles não tiraram a tradição de agradecer os deuses, né, por estar ali nas Olimpíadas. E esse foi o seminário perfeito da equipe 6, da sala 5, bloco 5, a Terra plana. Não, a Terra é redonda. Não exatamente redonda, mas enfim, obrigado pela atenção e